Olá pessoal, então voltamos hoje, né, com a aula de Fundamentos do Direito Penal. Hoje, inicialmente, faremos um passeio pela história do direito penal brasileiro, ainda que sustintamente, e posteriormente teremos outro vídeo sobre os princípios do direito penal. Então, o que vigia no Brasil nos primórdios, do descobrimento do Brasil? Há uma espécie de vingança privada, ou seja, aquilo que nós estudamos no vídeo anterior, né? As tribos se massacravam, um elemento de uma tribo era considerado como praticante de uma conduta irregular pela tribo B, e a tribo B e a tribo A ingressavam em brigas e acabavam se exterminando, né? Então havia isso no início aqui, antes do descobrimento do Brasil. Também se identificou alguma forma de composição, ou seja, alguma forma de acordo. Existia também como pena a expulsão dos membros da tribo, né, o que os deixava desprotegidos e à mercê das demais tribos. Também alguma espécie de pena corporal. O traço marcante é óbvio, né, que não havia nenhum arcabouço jurídico, não havia leis, não havia códigos, tudo era fundamentado em tabus e costumes. Um segundo passo vem com o descobrimento do Brasil. A partir do descobrimento em 1514, passamos a ser representados, a existir no Brasil, ainda que de forma precária, né, o direito lusitano. Com o passar dos tempos, nós tivemos as chamadas ordenações afonsinas, né, promulgadas em 1446 por Dom Afonso V, e elas vigoraram até 1514. Então, o Brasil vigiou sobre a influência, então, sobre a ordem das ordenações afonsinas, né? Não havia princípio da legalidade, ampla defesa e predominava pelas ordenações afonsinas o arbítrio dos juízes no momento da fixação da pena. Então, aí ficava a critério do juiz e isso gerava um problema. Para alguns, a pena era menor, para outros, em casos semelhantes, por serem amigos ou influentes, a pena poderia ser menor. Para uns era maior, para outros era menor, dependendo do grau de proximidade dos julgadores. Depois, 1514, surgem as ordenações manoelinas, né? As características dessas ordenações eram penas cruéis, né? Passou-se a chamar de vingança pública, mas no Brasil, como existiam as capitanias hereditárias, ou seja, os proprietários de terra recebidas de Portugal, pelo rei de Portugal, aplicavam o seu direito, né? Certamente um direito muito cruel para quem vivia e dependia dele naquelas terras que esse senhor feudal recebeu de essas capitanias hereditárias, né, recebidas por algumas pessoas. Depois nós tivemos as ordenações filipinas, foram editadas em 1603 pelo rei Filipe II e subsistiram até 1830. As penas eram cruéis, desproporcionais e arbitrárias pelos julgadores. Eles decidiam quais eram as penas, não tinha parâmetro, e aí volta a frisar. Algumas pessoas conhecidas, penas mais leves, outras pessoas desconhecidas, penas mais severas. E não existia princípio da legalidade, da ampla defesa, e foi sob essa situação, ordenações filipinas, que houve a condenação, então, de Tiradentes. Como não havia princípios que regiam o direito penal, nesta pena de Tiradentes não havia o princípio da intranscendência da pena, ele foi condenado e algum resquício ultrapassou a sua condenação, a sua pessoa, e foi para familiares. Também nessa época, né, conforme eu frisei, vigia muito o direito muito particular, que eram os proprietários das capitanias hereditárias, que exerciam uma punição muito severa sobre as pessoas que ali dependiam dele. Surge em seguida a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I. Foi uma Constituição bem interessante, segundo os estudiosos da história do direito constitucional. Ela veio com ideias liberais, advindas da França e dos Estados Unidos, né? Então, houve já um liberalismo, né? Não houve aquela centralização tudo na figura do rei, né? Houve ideias liberais no campo penal,
né, que nós veremos em seguida. Por exemplo, princípio da igualdade, princípio da proporcionalidade, ou seja, igualdade, todos deveriam ser iguais perante a lei. Obviamente não era assim, mas já tinha essa ideia, pelo menos. Proporcionalidade, delito grave, delito leve, pena leve. Houve a abolição de açoites, de torturas, se determinaram que as cadeias fossem limpas, houvesse a separação dos réus, conforme tem hoje na lei de execuções penais, e todos sabem que não é cumprida, né, claro. 1830 surge o Código Criminal do Império. Um problema que existia é que o direito de processo penal era o mesmo código. Hoje nós temos o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal. Este Código Criminal ele surge das ideias de César e Beccaria, que estudantes brasileiros iam para Portugal, na Universidade de Coimbra, e tiveram contatos com essas ideias mais humanitárias e liberais de Beccaria, né? Bom, esse código, essas ideias, antes disso, essas ideias de Beccaria eram ideias mais liberais e humanitárias, conforme eu falei. Ele já pregava que o tamanho, a quantidade da pena não era o mais importante para reduzir a criminalidade, mas sim a certeza da sua punição. Pregava a proporcionalidade entre delito e pena. E esse código ele foi importante, ele foi traduzido para o reino francês, influenciou o Código Espanhol e influenciou as legislações da América Latina. Então foi um bom código de 1830. Né? Ele era um código retributivo, porque ele se preocupava em punir e não em ressocializar. Foi criado nele os dias-multas, pena por dias-multa, que nós temos hoje no Código Penal Brasileiro. Manteve a pena de morte, mas houve uma situação que houve uma morte por uma pena, né, que foi verificada posteriormente que foi injusta. Então o indivíduo foi morto, pena de morte, e na realidade ele não era o autor do crime. Isso sensibilizou tanto Dom Pedro II que a partir dali ele passou a comutar todas as penas de morte, porque continuava na legislação, os juízes aplicavam, e Dom Pedro comutava em outras espécies de pena. Então esta foi a última pena de morte no Brasil. 1890, com o advento da proclamação da República, surge o Código Republicano, né, chamado Código Penal da República. Ele trouxe, então, muitas alterações no Código Criminal do Império, né, e posteriormente tivemos a consolidação das leis penais de 1932. Como houve muitas alterações de 1890 em diante no Código Republicano, se entendeu que estava difícil de utilizá-lo, porque era muita alteração, deixava o código fora de um sistema que é necessário, que o código seja sistematizado. Então, um desembargador, Vicente Piragibe, criou uma consolidação das leis penais, que passou a vigir de 1932 até 1941. 41 foi o ano do nosso Código Penal atual, que foi promulgado em 1º de janeiro de 1942, né? Essa consolidação das leis penais era uma consolidação de leis liberais, simplificou, por exemplo, o sistema de aplicação de penas, né, que vigia pelo Código Republicano de 1890. Bom, então surge o Código Penal de 1940, que na realidade foi promulgado em 1º de janeiro de 1942. Esse código previa até a grande reforma penal de 1984, o chamado sistema duplo binário, que era uma forma de neutralizar as pessoas indesejadas e deixá-las como se fosse numa pena de prisão perpétua. O que é o duplo binário? Era o indivíduo que era punido com uma pena privativa de liberdade e punido com uma internação num estabelecimento, um estabelecimento psiquiátrico, né, por tempo indeterminado. Então, se traduzia isso em prisão perpétua. Pena privativa de liberdade, por exemplo, mais uma internação em estabelecimento psiquiátrico. A finalidade da pena pelo Código de 1940 era e ainda é retributiva, porque retribuir um mal, retribuir um delito, e preventiva, prevenir novos delitos, né? E além da busca da socialização. Medida de segurança para crime impossível. Vocês vão estudar o crime impossível na teoria do delito. Ele não é apenado hoje em dia,
mas na versão original do Código de 40, ele era considerado uma situação penal que determinava uma medida de segurança e o indivíduo era internado, então, em estabelecimento psiquiátrico. Em 1969 se apresentou o Código Penal de Nelson Hungria. Nelson Hungria é considerado o maior penalista do Brasil, o príncipe dos penalistas, é o seu apelido. Mas teve um prazo de vacatio legis muito longo, durou até meio da década de 70, e aí acabou sendo revogado sem entrar em uso. Tivemos a reforma penal de 1984, pela Lei 7.209. Bom, essa reforma, então, foi uma mudança geral na parte geral do nosso atual Código Penal, de 1940. A pena passou a ter uma função ressocializadora também, sistema progressivo de penas, como conhecemos hoje, regressão também do cumprimento de pena, de um regime para um mais severo, e as penas alternativas iniciaram em 1984 e temos muitas hoje, penas restritivas de direito, como serviço comunitário. A atual estrutura do nosso Código Penal é dividida em parte geral, que tem 8 títulos e estabelecem regras gerais de direito penal para todo o Código Penal, para toda a parte especial e muitas vezes para leis especiais também. E a parte especial com 11 títulos que trata dos crimes em espécie. Algumas reformas atuais, pessoal, seguidamente na parte especial o Código Penal sofre mudanças, na parte geral nem tanto. Então temos muitas introduções de novos crimes na parte especial. Os crimes de informática surgiram, novos crimes aí contra a dignidade sexual surgiram. Então, dependendo do fato, pode surgir um crime. Também temos, além do Código, as leis esparsas, como a Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90, Lei 8.137 de 90, que também é uma lei esparsa dos crimes tributários. E existem muitas outras leis esparsas, estão no polígrafo de vocês, pode dar uma olhada a título de exemplo. Bom, pessoal, terminando então o nosso código, ele foi publicado em 7 de dezembro de 1940 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 1942. É o código atual, mas passou por muitas reformas, tanto na parte geral quanto na parte especial. E atualmente existe, há muitos anos, um novo código em tramitação, um projeto de código no Congresso Nacional. Certo? Então, tenham um bom dia ou uma boa noite aí para todos.